Boa noite, meus queridos. Boa noite. Espero que o seu domingo tenha sido feliz e proveitoso, não é? E antes de começar a correria da semana, segunda-feira, alguns momentos aqui, esse recinto tão gostoso para alguns momentos de reflexão e em torno do assunto da família. Nossa saudação, nosso abraço às pessoas, às famílias que nos assistem pela internet, que vocês estejam ligados aí também, sobre as bênçãos de Deus. Obrigado pela música, que mensagem extraordinária através dessas músicas, né? O pastor determinou que hoje é o tipo do dia dos namorados e dos noivos, né? É uma fase da vida muito interessante. Eu sou casado com aquela senhora bonita que está ali. Daqui a 2 meses, olha, daqui a 2 meses, 44 anos de casado. Só nós dois, não teve um terceiro não. E outra coisa, a gente já foi namorado, vocês acreditam nisso? Já fomos namorados e noivos também. Então, eu me sinto bem à vontade de dar 2, 3 palavrinhas de conselho a vocês mais jovens e experientes também. Olha, uma vez um casalzinho saiu de uma viagem, sabe? A vida de casado estava caiu numa rotina meio difícil e eles resolveram fazer uma viagem para reativar a chama do amor. E um dia tiveram um desentendimento lá no hotel. De vez em quando acontece isso, né? Eu sei que os casais aqui da Central de Niterói não tem esse problema. O que vocês riram? Eu estou falando sério. Então, desentenderam, o rapaz entrou no carro aqui para dirigir, a esposa do lado, e viajam, né? 1 hora, 2. Aí aquele clima pesado, sem nenhuma conversa, sem nenhuma palavra um com o outro, tá certo? E viajando. E chegou um momento em que a estrada, eles iam pegar um trecho de terra. O rapaz diminuiu a marcha, e era uma zona rural, e daqui a pouco o rapaz vê um curral, sabe? Assim na beira da estrada, cheio de animais. Havia cavalos, mulas, jumento, boi, vaca. E o rapaz pensou, bom, eu vou diminuir um pouquinho mais a velocidade do carro. E quando estava passando bem em frente ao curral, cheio de animais, ele cutucou aqui, agora é minha chance, pensou ele, né? Cutucou aqui na esposa, apontou para ela e disse, são seus parentes? Oh, gente, a gente não faz isso com a esposa, nem com a namorada, viu? A moça encheu o pulmão assim e respondeu, sim senhor, são meus cunhados. A mulher sempre tem a palavra final, né? São meus cunhados. O convívio a 2 é complicado às vezes, mas é maravilhoso, não é, irmãos? É maravilhoso. Você já pensou, já imaginou como seria o mundo sem o amor? Você já imaginou como seria o mundo não fosse a sabedoria de Deus em criar homem e mulher? E o problema é que a sociedade, instigada pelo tentador, está corrompendo tremendamente a família. Não é assim? Eu estou achando interessante que ontem marcaram lá 40 minutos. Eu fiquei com um crédito de 7. Pensei que fosse aumentar para hoje, diminuiu. Está só com 35. Mas está legal, vai dar tempo. Então, meus irmãos, o amor é o bálsamo da nossa vida, né? O amor é o centro de todas as atividades da vida. O amor é o cubo da roda. É o dínamo que energiza o nosso dia a dia. O amor é como um computador, tá certo? A maioria de nós não sabe como funciona.
mas funciona. Sabemos que opera de forma quase miraculosa, tanto o computador quanto o amor. Então, meus queridos, o amor é um sentimento, tá certo? Nós cristãos temos que entender isso. E Deus, na sua infinita sabedoria, criou o casamento, em que um homem e uma mulher se comprometem para sempre, porque o amor, o casamento terá continuidade na eternidade. É claro que a função da procriação será desativada, mas lá as famílias serão preservadas na vida eterna. E sabem, meus queridos, por isso, o amor é um sentimento, mas é mais do que isso, é um princípio e é uma decisão. E às vezes eu me preocupo que os jovens de hoje parece que não decidem a amar. Na primeira ou na segunda crise já desfazem o casamento. Não pode ser assim. Sabem, queridos, porque o amor é uma decisão, uma escolha. É uma ação e um dom de Deus. Eu tenho que decidir amar. E amar a minha esposa, o marido, é uma decisão, é um princípio. Se a gente deixa correr, cai na rotina, é como a vida religiosa. A vida religiosa é muito parecida com o casamento. Se a gente permite cair numa rotina sem sal, sem gosto, sem romantismo, aí acaba mesmo. Tanto a vida religiosa na igreja, quanto no casamento. Então, não esqueça, tem que haver intencionalidade, tá certo? O amor tem que ter intencionalidade. Amar é uma decisão. O amor é intencional. Eu decidi amar a minha esposa. Eu decidi, eu tenho a intenção. E outra coisa, o amor requer planejamento. Você sabia disso? Vocês namorados e noivos, principalmente, é preciso planejar. O amor simplesmente acontece? Não. Exige um projeto. Quando um jovem decide ser um médico, um engenheiro, ou qualquer área da profissional, ele planeja. Há anos e anos de faculdade, de cursinho preparatório, de residência hospitalar. Depois de uns 10 anos, ele vai ser um médico. Então, queridos, mas no casamento ninguém prepara. No casamento, ninguém... É por isso que eu admiro a intenção da igreja, da liderança da igreja, em promover semanas da família. Porque a preocupação é grande. Os ataques à família são de todos os lados. Então, queridos, os casais precisam trabalhar o seu relacionamento com planejamento. Quando nós amamos e somos amados, a nossa vida social melhora, a nossa vida emocional se estabiliza, a vida espiritual fica mais sólida e a vida física também. As pessoas que são amadas e amam têm vantagens em todos esses termos. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. Pessoas casadas, bem casadas, vivem mais que as solteiras. Sabiam disso? Olha aqui. Um médico sueco, uma pesquisa recente, analisou e acompanhou 17 mil homens e mulheres. 17 mil. Durante 6 anos. 17 mil homens e mulheres entre 29 e 74 anos. Acompanhou-os durante 6 anos. Os solitários e os isolados,
expunham-se 4 vezes mais ao risco de morte prematura. Um estudo sueco do Dr. Dean Ornish. Você já pensou nisso? Eu falei ontem da minha doença, do meu internamento durante 58 dias. E eu não fui embora para o outro lado, em grande parte por causa dela e dos meus filhos. Há uma força, meus queridos, uma força interior, eu não sei explicar, que confirma essa pesquisa aqui. E ele diz mais, o doutor Dean Ornish, da Suécia: os descasados e os que não têm um confidente íntimo têm uma taxa de mortalidade 3 vezes maior. E agora um texto, uma citação desse médico, pesquisador. Escutem: nossa sobrevivência depende do poder curativo do amor. Nossa sobrevivência depende do poder curativo do amor, da amizade íntima e do relacionamento. Descobri, diz ele, que a mais poderosa intervenção é o poder curativo do amor e da intimidade, e a transformação emocional e espiritual que resultam dele. Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. Não é pastor que está dizendo isso aqui. É pesquisa científica. São conclusões de um projeto de pesquisa que trabalhou com 17 mil pessoas ao longo de 6 anos. E a ciência hospitalar tem descoberto isso. Quem tem fé, quem tem relacionamentos estáveis, tem muito mais probabilidade e rapidez na recuperação da saúde. Sabem, queridos, o poder curativo do amor é impressionante. Nós temos que acreditar nisso. Nós somos cristãos e nós conhecemos o propósito bíblico divino para o casamento e o estabelecimento da família. Vocês sabem que essa igreja e qualquer sociedade não sobreviverá quando as famílias falirem. Isso aconteceu com o Império Romano, aconteceu com o Império Grego, aconteceu com o Império Egípcio. Todos esses grandes e mundiais impérios faliram e entraram em derrocada, principalmente o romano e o grego, quando as famílias faliram, quando eles partiram para a imoralidade desenfreada. Agora, escutem o que eu vou dizer para vocês. No dia 2 de junho de 2005, Percy Arrowsmith, de 105 anos, e a sua esposa Florence, de 100, comemoraram 80 anos de casados. É brincadeira? Vou repetir. O marido Percy, 105. E a esposa Florence, 100. 80 anos de casados. Receberam, eles são ingleses, receberam um cartão real da rainha Elizabeth II. Não é para menos, né? E o cartãozinho, o cartão real, dizia o seguinte: que esplêndida realização. Envio-lhes meus parabéns e os melhores votos pelo 80º aniversário de casamento. Rainha Elizabeth II. Um fato histórico. 80 anos de casamento. E aí um entrevistador de um grande jornal londrino perguntou para o casal: qual a receita dessa longevidade? E eles responderam 2 palavrinhas: paciência e compreensão. Estão vendo? Paciência e compreensão. Não dormimos sem resolver uma discussão. Aí sobrevive, irmãos. É um projeto.
tem que haver um planejamento. Em nossos dias, em nossa sociedade, estar casado 40 anos, 50, 60, com a mesma mulher, com o mesmo homem, o que significa? Quero dizer a vocês, é o maior testemunho. Ellen White já dizia isso. É o maior testemunho em favor do Evangelho. Não é o sermão que o pastor prega aqui, não. É o testemunho de uma família feliz, estável, com homem e mulher que se respeitam e educam seus filhos no caminho de Deus. O maior argumento em favor do Evangelho é esse aí. Não tem igual. E é por isso, meus queridos, que nós precisamos levar isso a sério. 40, 50, 60 anos casados. O que significa isso? O maior argumento em favor do Evangelho. Sabe, essa semana eu quero deixar com vocês algumas reflexões sobre a família. É isso, esse foi o propósito que a igreja determinou essa semana. Sabem, e eu tenho buscado na Escritura exemplos de famílias. Existem famílias de grandes astros da Escritura Sagrada que foram uma calamidade, infelizmente. Você pensa que Isaac, por exemplo, que coisa extraordinária a vida desse homem. Vamos analisar aí durante um dia da semana a vida familiar dele e da Rebeca. Sabe por quê? Porque a mentalidade do ser humano é a mesma. As necessidades do ser humano são as mesmas. E a natureza humana não muda. Vem desde os tempos antigos. As mesmas carências, os mesmos anseios. É por isso que a Bíblia é um livro eterno, sempre válido. Porque ela trata da história humana, daqueles que buscam a Deus. Queridos, há um provérbio russo, vocês que são namorados e noivos, estamos orando por vocês hoje de maneira especial. Há um provérbio russo que diz assim: ore uma vez antes de uma aventura no mar. Ore 2 vezes antes de ir para a guerra. E ore 3 antes de se casar. É russo. É pior do que guerra, segundo eles lá, né? Agora, meus queridos, a gente não pode entrar nessa, né? Porque o casamento é uma promessa de felicidade e a aceitação de um martírio. Você entendeu esse paradoxo? A aceitação de um martírio e a promessa de felicidade. Em certo sentido, é um martírio realmente. Você ser fiel, leal ao seu cônjuge ao longo da vida. Sabe, queridos? Para Jesus, o casamento é um princípio da eternidade. A sociedade hoje, a sociedade em que nós vivemos, e vocês moram numa cidade grande, agitada, sabe? É a sociedade do descartável. Há alguns anos começou isso, com a invenção do plástico. Tudo é descartável, tá certo? Os mais antigos se lembram que um carro, um automóvel era feito com uma chapa de metal grossa assim, porque tinha que durar muito. As geladeiras, lá na casa dos meus pais havia uma geladeira que era um absurdo, parece que era blindada. Hoje as coisas são feitas para acabar rapidinho, para você comprar outra. O carro enferruja rapidinho, a geladeira, os eletrodomésticos, tudo é feito para ser descartável, para se consumir mais. O problema do lixo vem daí. Os oceanos estão saturados de lixo, a própria terra, porque tem que se renovar, consumir mais. E quando a humanidade começou a agir assim,
Os valores morais também começaram a ser descartados. A honestidade, não é? A fidelidade. Esses valores também são descartáveis. E entre eles o próprio casamento. A mentalidade de muitos é: se não der certo, eu parto para outra. Então, queridos, a proposta bíblica é de durabilidade. A proposta bíblica vai na contramão do que a sociedade vive hoje. Para o casamento é para toda a vida. Ele tem de durabilidade eterna. Você entendeu isso? A gente sabe disso, mas às vezes a gente esquece. O ano de 2009 foi importante nesse aspecto, porque foi o ano em que no Brasil empatou nos cartórios o número de casamento e o número de divórcio. 2009. Houve tantos casamentos quanto divórcios nesse ano. Mas Deus declarou, e você sabe disso, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ninguém separe, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum juiz, nenhuma nação. Agora, um casamento no século 21, durar 40, 50, 60 anos, é um testemunho vivo, volto a dizer isso, um testemunho vivo do que o que Deus projetou para a família humana pode funcionar e deve funcionar. Os homens, e é interessante que os homens escolheram alguns materiais, não foi? Para representar os anos de vida em comum de um casal. Escolheram materiais, quanto mais anos juntos, metais ou pedras nobres. Por exemplo, 25 anos, bodas de prata. Isso. 25, 30 anos, bodas de pérola. Não foi? 40 anos, rubi. Olha aí, as pedras vão crescendo em valor. E 50 anos, bodas de ouro. E 60 anos, diamante. É isso aí. Eu quero parar um pouquinho nessa aqui. Tem alguém aqui com 60 anos de casamento? Não? Mas vamos chegar lá. O diamante é uma pedra preciosíssima, né? Ela tem muitas virtudes. O diamante, a África do Sul é um dos maiores produtores de diamante do mundo inteiro. Esse diamante da África do Sul, em grande parte, vai para uma cidade de Israel chamada Netânia. Não é Betânia, não, é Netânia. Uma cidade no litoral do Mediterrâneo, onde as pedras são lapidadas. Eu tive o privilégio de visitar isso, a lapidação de diamante nessa cidade de Netânia. E dali os diamantes vão para Amsterdã, por exemplo. Amsterdã, na Holanda, é o maior centro comercial de diamante. Mas ele começa lá atrás como uma pedra bruta. Ele tem que ser tirado das jazidas, muitas vezes nos cursos de água, lá da África do Sul, por exemplo. Passa por lapidação, polimento, e aí ele tem muitas facetas, muitos ângulos para refletir a luz. É como um prisma que reflete a luz. Assim é o casamento durável. Por isso o diamante foi escolhido para representar os 60 anos do casamento de um casal, né? E quando o diamante é polido, é um sofrimento para ele. Podemos imaginar assim, falando em termos humanos. O diamante, a pedra estava quietinha lá na natureza, descobrem, levam para a usina, faz o polimento, desbasta,
para que a pedra fique livre das impurezas. É um símbolo maravilhoso do casamento, não é? E uma das qualidades do diamante é a dureza. É uma pedra dura, é usado nas brocas da Petrobras para perfurar rochas. O diamante arrebenta rochas e obstáculos. Que figura maravilhosa para um casamento duradouro. A pedra escolhida para os 60 anos de casamento, provada, resistente, lapidada, polida, cheia de brilho, durável pela eternidade. Não é isso, irmão? Não é como a madeira comum que apodrece e não presta mais. Sabem, meus irmãos, na Bíblia, como eu falei, e você sabe, existem muitas ilustrações com o casamento. Lá no Velho Testamento, Israel, o povo de Deus, era casado simbolicamente. A nação era casada com o seu Criador, Jeová. Não era assim? Deus chamou alguns profetas. Oséias, por exemplo. Deus fez Oséias sofrer. Você vai casar com uma prostituta. E a moça ficou um tempo com Oséias, teve um filho, voltou lá para a vida imoral. Deus falou, vai lá buscar. Traz a moça de volta para a sua casa. Você tem que sentir o que eu sinto quando o meu povo e a minha igreja são infiéis. A vida de profeta não era fácil não, viu? E Deus pediu que Oséias sentisse na pele o que ele estava sentindo, com a infidelidade da sua igreja, do seu povo. E quando Oséias começou a pregar e foi lá, buscou sua esposa de volta, o povo, imagine o poder da sua palavra, da sua pregação, do seu ministério. Queridos, Jesus usa muitas parábolas com a ilustração do casamento. A parábola das núpcias do filho do rei. Convidou um monte de gente, não veio ninguém. Você já viu uma festa dessa? A parábola das 10 virgens, 5 ficaram fora. O casamento oriental é uma coisa muito diferente da nossa. O casamento oriental é muito especial. Jesus foi assistir às bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho, para os noivos não passarem vergonha diante dos convidados. Mas eu quero, irmãos, ontem eu falei um pouquinho do Davi, não foi? Você conhece bem a história desse moço, o segundo rei de Israel. Ele reinou durante 7 anos em Hebrom, uma parte de Israel, e depois em Jerusalém, sobre todo o país. No total foram 40 anos de reinado. E ele fez algumas bobagens, sabe? E ele teve uma família extremamente complicada por causa das suas decisões errôneas. A pior delas foi o adultério com a Betseba. Vocês sabem disso. Ele pega uma mulher casada, leva para o seu palácio, adultera com ela, ou a mulher tem uma gravidez indesejada, não é? E aquela história toda. Aí ele ficou mal, era o rei, não é? Em torno de 50 anos. Ele estava com 50 anos. Não pensa que esse tipo de tentação só acontece com os jovens, não. Davi estava na faixa dos 50, não é? Devia estar na batalha com o seu exército. Não foi. Ficou de boa lá no palácio. E de repente cai numa armadilha dessa. Porque os seus olhos viram uma mulher. E ele a possuiu e o adultério foi descoberto. E ele trouxe o marido da mulher que estava lá no posto do dever. E faz uma armação que não dá certo. E finalmente ele ordena a morte do marido e oficializa
não vou dizer casamento, mas a sua junção com aquela senhora. Nasce um filho, morre, nasce o Salomão. E Deus recuperou Davi, né? 1 ano depois, ele estava achando que estava numa boa. 1 ano depois desse fato, aparece o Natã, conta aquela história e o Davi desaba. O Davi aceita a repreensão do Natã. Deus perdoa. Leia o Salmo 51. Davi chorando a noite inteira. Diz ele que não há limite para as minhas lágrimas que molham o meu travesseiro. Ele era poeta. Salmo 51. E aí, meus irmãos, Deus perdoou Davi, é claro. Para Deus não tem caso perdido? Não tem. Se você quer acertar a sua vida de casado, está em tempo. Deus faz qualquer milagre a partir do momento que eu me disponho a receber. Só que Deus não tirou as consequências, né? As consequências das nossas escolhas permanecem. E Davi pagou um preço enorme. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, nos fala do adultério de Davi. No capítulo 13, nos fala de Amon e Tamar. Você se lembra da história de Amon e Tamar? Que drama na família do Davi. O Amon era filho de Davi e a Tamar também. As mães eram diferentes, mas o pai era o mesmo. E Amon se apaixonou. Olha, vocês que são namorados e noivos, cuidado, hein? Esse tipo de paixão. Amon se apaixonou, pensou que era amor pela Tamar. E aí ele tinha um primo, um amigo, a Bíblia diz, muito sagaz, muito esperto. E eles armaram, não é? Finge de doente, rapaz. Você conhece a habilidade culinária da sua irmã e pede para ela, e com ordem do rei, vir à sua casa e fazer um bolo gostoso para você. Olha a armação. E a moça foi. E aí Amon, quando o bolo ficou pronto, ele falou assim, saiam todos e traga o bolo para mim, porque eu estou muito doente, no quarto. E aí aconteceu o incesto. E a Bíblia diz, no capítulo 13 de 2 Samuel, que assim que terminou aquela relação, Amon passou a odiar de imediato a sua irmã e a colocou para fora. Isso aí, irmãos, 3.000 anos atrás, era uma calamidade. E a moça saiu chorando, desventurada, não tem mais jeito para mim. E o irmão dela, Absalão, o outro irmão que era filho do pai e da mãe, da mesma mãe e do mesmo pai, quer dizer Davi, chamado Absalão, falou, deixa comigo, vem para minha casa e fica quietinho. Passaram 2 anos. 2. E Absalão fez uma armação, convidou os seus irmãos para uma festa e matou Amon. O drama da família de Davi. Uma barbaridade. Depois ainda teve a revolução de Absalão e Davi pagou um preço enorme pelo seu pecado. Meus queridos, nada como o muro protetor do casamento e estarmos seguros dentro desse elo maravilhoso que Deus determinou. Abra sua Bíblia para a gente terminar lá em Apocalipse capítulo 21. As últimas páginas da Escritura. Apocalipse capítulo 21. Leia comigo os versos 2 e 3. Olha que ilustração maravilhosa aqui, que figura extraordinária. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É o momento extraordinário em que Deus vem buscar a sua esposa, a sua igreja, aqui chamada de Santa Cidade, e vão estar juntos num casamento espiritual eterno, para sempre. Deus vem buscar a sua noiva, a sua esposa, para levá-la para a sua casa. Não é extraordinário isso, irmãos? Então, a figura do nosso casamento humano, um homem com uma mulher, é representada aqui pelo casamento espiritual eterno de Deus com a sua igreja. Deus nos abençoe, viu? Para que a nossa família seja levada para lá. Para que a nossa igreja seja a esposa fiel do seu marido e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Queridos, amanhã, segunda-feira, dia da correria, dia do trabalho, né? Mas lembre-se, 19h30, 7h30 da noite, você tem um compromisso com a sua igreja e com o seu Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, a Ti a nossa gratidão pelo momento de culto, adoração, estudo desse assunto tão importante que é a família e a sua importância em nossa vida. Senhor, preserva a nossa família nesse mundo mau, cheio de imoralidade e de tentações. Protege, Senhor, os nossos jovens, rapazes e moças, que eles encontrem, que cada um deles encontre a sua companheira, o seu companheiro segundo a tua vontade. Dirige e orienta as famílias dessa igreja de maneira especial. Abençoa o pastor Rafael, a sua família e todos os demais, para que possamos, Senhor, dar um testemunho vivo do que esperas de teus filhos no último capítulo da história desse mundo. São bênçãos que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.